Ok, são 10h46 da noite. Eu não tava planejando gravar vídeo, eu não tô arrumada, eu tava indo tomar banho pra descansar. Mas eu preciso gravar esse vídeo pra vocês. Se você quer alcançar a fluência no inglês, se você quer ter uma boa comunicação, se você quer destravar e tudo mais, esse vai ser o vídeo perfeito pra você. Então, senta um pouquinho, faz um café, ou se não tiver tempo, ouve no banho, ouve no carro, mas vem aqui porque eu preciso conversar com vocês. Não existe fluência estudando. Eu sei que é muito contraditório uma professora vir falar isso com vocês, mas a gente não aprende nenhum idioma estudando. A gente aprende idioma com repertório. E quando você entra na aula, o meu objetivo é trazer esse repertório com consciência para você. Então, você recebe esse repertório através do estudo. Por vezes a gente já parte para conversação, por vezes a gente parte para análise, listening, writing. Existem várias formas da gente explorar isso. Mas o que a gente precisa e o que a gente foca é em repertório. Imagina um gringo querendo aprender o português e aí nos livros ele aprende perfeitamente como falar aonde você está indo. Aonde você está indo. Por mais que ele consiga alcançar a pronúncia perfeita, que ele consiga usar a gramática perfeita, quando ele vier para o Brasil, ele vai ter muita dificuldade para entender onde você está indo. Onde você está indo? Onde você está indo? Porque é a nossa forma de se comunicar. E é isso que eu quero que vocês entendam. A aula é um momento da gente ativar todas as coisas que a gente reteve. Imagine a si mesmo, seu cérebro, como uma esponja, porque de fato ele é. E o tempo todo a gente está recebendo e filtrando informações e guardando essas informações. Quando uma criança ela desenvolve a comunicação, inclusive eu estava vendo essa semana uma criança que está aprendendo português, alemão e inglês, se não me engano, e tem, sei lá, 1 ano, 2 anos de idade, mas já tem essas conexões. Quando a gente é criança, a gente é uma esponjinha, a gente está o tempo todo ouvindo e retendo as coisas ao nosso redor. E a mesma coisa que acontece agora com o seu cérebro adulto, a diferença é que você está o tempo todo buscando associações, sentido, coisa que a criança não se preocupa tanto. Então, qual que é o maior pulo do gato? Qual que é o maior cerne para qualquer pessoa que quer aprender inglês? Eu sei que isso pode parecer tão bobo, tão feijão. Nossa, ela tá gravando vídeo para falar isso? Estou. Repertório. Consumir coisas todos os dias. Você precisa desenvolver intimidade com o idioma. Você não pode deixar que a sua intimidade com o idioma se resuma ao momento das aulas. O momento das aulas é o momento de você liberar ele, de você testar, de você pegar todas as coisas que você reteu, que o seu cérebro esponjinha pegou como referência, pegou como repertório e colocar para uso. Esse é o momento. E a partir disso, eu, enquanto a sua professora, vou te guiar no que é que tá certo, no que é que tá errado, o que é que a gente pode ajustar. Mas colocar todas as suas expectativas de aprendizado, exclusivamente o seu momento de intimidade com o idioma, com as aulas, é pedir por um desenvolvimento lento. Mas eu não tenho tempo, mas eu tenho uma vida corrida, eu tenho responsabilidades. Todos nós temos. E é por isso que um ponto cerne antes de você começar a estudar um idioma é entender o que é que você gosta nesse idioma. Para você ter repertório, você precisa entender o que é que você gosta de consumir, ao ponto de não ser algo chato, não ser algo enfadonho, não ser algo cansativo. Eu hoje em dia tô tranquila, tô, sei lá, cozinhando uma coisa, eu tô ouvindo um podcast, eu tô consumindo, criando repertório e prestando atenção nesse repertório para que depois eu possa replicá-lo. O nosso cérebro, ele precisa identificar padrões, ele precisa identificar esses pontos de conexão, e essa intimidade ela só é construída a partir do momento que você cria essa intimidade com o idioma, a partir do momento que você tem repertório. Eu vi um vídeo muito curioso de uma moça um tempo atrás falando: as pessoas me perguntam como que eu construí a minha personalidade no inglês. Eu não construí nada, eu roubei. E é exatamente isso que a gente faz. Quando eu tô na aula, eu te apresento uma estrutura, uma frase, eu não tô só te apresentando aquilo, eu tô te mostrando algo para você copiar e colar. Quando eu digo você pode copiar e colar, você pode roubar, é porque é exatamente isso que a gente faz. A gente vê a maneira das pessoas se comunicarem, a gente vê pessoas usando gírias, a gente vê pessoas comunicando de determinada forma e a gente
integra isso, a gente imita isso, a gente mimetiza isso no nosso dia a dia ao ponto de se tornar algo natural. Então, se hoje em dia eu conheço tal palavra ou me comunico de determinada forma, é porque eu consumi tanta coisa que me trouxe isso. Eu consigo observar muito as coisas, os livros que eu li quando eu era mais jovem, as conversas que eu tive nos ambientes, tanto que a nossa postura muda dependendo do ambiente que a gente está. Se eu tô com os meus pais, eu sou de um jeito, se eu tô em família, é outro, se eu tô com amigos, é outro. Não é que a gente não é mais aquela pessoa, mas a gente tem uma forma de se comunicar dependendo do contexto onde a gente tá, porque a gente teve repertório para entender como que a gente se sente mais confortável em ser. E a mesma coisa, o inglês, a gente vê e a gente replica, a gente vê e a gente replica. Roube expressões, roube formas de se comunicar, observe e tenha esse olhar atento, porque o teu cérebro ele já está pronto, você só precisa educar ele a seguir o caminho. A gente tem neurônios espelho, que são exatamente responsáveis por isso. Salvo engano, eles são inclusive responsáveis pelo bocejo. Por isso que quando a gente vê alguém bocejando, a gente boceja de volta. Boceja de volta não, né? Mas boceja também. Por conta dos neurônios espelho. Então, o seu cérebro ele já sabe todas as engrenagens, ele já sabe de todo o caminho, mas a gente precisa de estímulo e a gente precisa de estímulo diário. Enquanto você não cria essa intimidade com o idioma, enquanto você não desenvolve essas coisas, o seu cérebro não vai ver utilidade nisso e você não vai conseguir desenvolver de uma forma natural e fluida. E o que eu menos quero para todos os meus alunos é o inglês dos livros. Vocês sabem que eu amo trazer gírias, eu amo trazer conversação, eu amo desenvolver isso para que vocês entendam que vocês estão num lugar seguro para expressar isso, para testar, para se jogar, para tentar, mas não existe fluência sem repertório. Não existe fluência com os livros. Os livros estão lá para te ajudar a fixar coisas, a entender padrões, a conseguir trazer lógica para coisas que às vezes estão soltas na nossa cabeça. Mas a fluência, ela só existe com repertório e mimetização. Primeiro você alimenta a tua mente, depois você testa. Se tiver errado, você corrige e você continua nesses padrões até que se torne algo fixo, né? Até que se torne algo integrado. Então, é um processo. Ninguém aprendeu português de uma hora para outra. Se você analisa crianças de 6, 7 anos, elas já se comunicam, mas não se comunicam perfeitamente. É uma construção, leva tempo. Óbvio que enquanto adultos não leva tanto tempo quanto a criança, não é para ser um tempo absurdo, mas o seu processo ele só vai se tornar rápido e ele só vai mudar a partir do momento que você entender que você precisa criar intimidade com o idioma. Você não está nos Estados Unidos, você não está no Canadá, você não está num país que fala o idioma. Então você precisa trazer isso para a tua realidade de qualquer forma. E isso é algo que só você pode fazer por você, ninguém mais. Então crie estratégias, se entenda, teste, observe qual é o contexto que você se sente mais confortável, se é vídeo, se é música, e não seja uma pessoa tão passiva. É importante ser a esponjinha que recebe de forma passiva, mas presta atenção, analisa, testa, você tem um objetivo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Pode parecer meio óbvio, mas é tudo o que vocês precisam saber para desenvolver o idioma. Se vocês têm isso de forma muito clara na cabeça, se vocês conseguem destravar essa questão da rotina, que é o mais chatinho, como de fato colocar isso para andar. Eu, por exemplo, tô assistindo Macho e Urso em alemão. Às vezes eu não entendo nem metade do que eu tô vendo, mas o meu cérebro, ele tá encontrando caminhos. E a cada dia que passa parece mais difícil, mas depois de um mês eu já consigo ver que eu tenho mais facilidade. Então, encontre seus caminhos, encontre as suas estratégias, tenha paciência com o processo, mas saiba que não é algo que vai se construir sozinho. É algo que você precisa encontrar o seu ambiente e criar um ambiente propício para isso.